Você já teve a impressão de ciclos estarem se repetindo na sua vida? Já aconteceu situações de repetição? Sabe aquela coisa de, eu mudei de emprego, no meu emprego anterior tinha ali um grupo naquele setor com uma atmosfera negativa, pesada e pessoas que queriam puxar meu tapete, e aí eu tinha um chefe terrível, insuportável. E eu fui buscar outro emprego, mas no outro emprego, quando eu cheguei lá, a sensação que eu tive é que só mudei de endereço, mas eu tinha transportado aquilo tudo para o outro local e parecia que as pessoas eram as mesmas, que o chefe era o mesmo e eu tive a sensação de estar vivendo o mesmo ciclo de novo. Ou você conhece alguém que já teve essa sensação em relação a relacionamentos? Teve um relacionamento abusivo e aí rompeu, aí iniciou um novo relacionamento e o novo relacionamento trouxe consigo todas as mesmas características do anterior, ciclos repetindo. Olha, eu já ouvi muitos casos, muitas pessoas. E, na verdade, a gente precisa entender a origem disso tudo. Antes de chegar lá no ponto final, né? Os ciclos se repetiram porque Na verdade, a gente precisa buscar a origem. Por quê? Porque cada um tem um histórico, cada um tem um filtro. Nós sabemos que desde quando nós nascemos, nós começamos a acumular informações na nossa memória de longo prazo, que a gente pode chamar de inconsciente. E ali nós passamos por várias fases e nós passamos por alguns eventos que a gente pode chamar de evento danoso, evento de dor, porque para cada pessoa, um evento é considerado de dor dependendo do filtro que ele tem. O que é um evento de dor para um pode não ser um evento de dor para o outro. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos desde a infância, porque na verdade eventos danosos, eventos de injustiça, isso tudo pode também acontecer na fase adulta, lógico, né? E mudar o nosso cenário. Mas vamos buscar a origem de algumas situações. Um evento danoso, um evento de injustiça, para uma criança, ela pode ser uma boneca que ela não recebeu, não ganhou, quando fez o pedido mais carinhoso da vida dela para o pai, e o pai de repente respondeu bruscamente, às vezes até rude, às vezes até um pouco com grosseria, mas ele respondeu que não tinha dinheiro, que não tinha como comprar. E para aquele momento, para aquele cenário, para aquela criança, a maneira como ela recebeu isso gerou um impacto emocional forte na vida dela. Para uma outra criança, pode ser a perda de um pai ou de uma mãe enquanto criança ainda, e quando eu digo, pode ser até uma ruptura de relacionamento e ela se sente abandonada, ou pode ser também um falecimento, uma morte, às vezes uma criança que viu pai, mãe falecer. Enfim, não tem como julgar um evento, um impacto emocional de um ou de outro. Não tem como dizer esse é pior, esse é melhor. Por quê? Porque vai da percepção de cada criança. E aí, se eu trago isso para a fase adulta também, quando eu tenho alguns eventos de dor, alguns eventos de injustiça na fase adulta, o que acontece comigo? Na verdade, tudo isso fica gravado ali na minha memória de longo prazo. E eu começo a criar associações, não é? Na verdade, a gente sabe que a nossa inteligência, né, é um conjunto de associações de informações que nós fazemos e nós interpretamos. E aí nós nos comportamos de acordo com esse conjunto de informações, associações de informações. A base de tudo é na informação e cada um de nós temos informações diferentes. Por isso que é tão importante você vigiar seus pensamentos, as coisas que você coloca na sua mente, porque é esse conjunto de informações que você vai receber, são as pessoas que você vai ouvir, as pessoas que você para ouvir, esse conjunto de informações, o seu cérebro vai fazer associações.
E aí vão surgindo esses pensamentos e aí as atitudes e seus comportamentos. Mas vamos voltar aqui. Todo comportamento, todo pensamento, todo evento que acontece na nossa vida que gera uma interpretação negativa da nossa parte, nos leva a entrar em um processo e pode nos levar a um processo até mais, vou dizer assim, mais sério, que a gente chama de autossabotagem. E a autossabotagem tem algumas fases. Por exemplo, uma mulher, vou dar um exemplo de uma mulher que foi traída. Uma mulher que foi traída pelo seu cônjuge, o que acontece? Aquilo gera um impacto emocional grande na vida dela. Quando ela, diante desse evento de dor, desse aborrecimento, ela entra em processo de autossabotagem, por quê? Porque no primeiro momento ela não consegue resolver isso da noite para o dia emocionalmente. Ela foi traída, emocionalmente ela está muito machucada, e aí ela entra na primeira fase da autossabotagem. E a primeira fase da autossabotagem é a fase que a gente chama de ira. E olha que interessante, eu estava fazendo um estudo anteontem, que eu fui fazer uma ministração para um grupo de mulheres de uma igreja, e eu estava estudando o texto de Gálatas, capítulo 5, do versículos 19 ao 25, onde fala das obras da carne, depois fala dos frutos do Espírito, né? E quando a Bíblia fala de obras da carne, ali, ela está querendo dizer da nossa vontade interior, ela está querendo dizer do homem, né? A nossa vontade humana. E o apóstolo Paulo descreve várias coisas, bebedices, glutonarias, invejas, porfias, emulações, enfim, várias coisas. Mas no versículo 19 ou 20, eu não me engano, não estou me lembrando agora, ele fala sobre ira. Ele fala sobre ira, obras da carne. E aí, trazendo para o nosso contexto agora, né, da autossabotagem, a primeira fase é a fase da ira, é a fase do rancor, daquela mágoa. E nessa fase, o que acontece com uma pessoa, seguindo esse exemplo que eu estou dando de uma mulher traída, nessa fase, o que essa mulher faz? Ela começa a reclamar o tempo todo. Ela reclama do evento danoso que aconteceu com ela. Ou, melhor dizendo, propriamente da traição que ela recebeu. Foi o evento de dano nesse contexto que eu estou trazendo aqui, ok? É o evento que a gente pode chamar de injustiça, ela foi injustiçada. É a primeira fase. Se ela não resolve nessa primeira fase, se ela não ressignifica, não resolve isso com ela, naturalmente a autossabotagem vai avançar. E aí ela vai para a segunda fase. Na segunda fase da autossabotagem, ela entra na fase do ressentimento. E interessante que lá no texto de Gálatas também, quando a gente para estudar um pouquinho sobre as obras da carne, e ressentimento também tá lá. Ressentimento também tá lá. E aí, a fase do ressentimento. Na fase do ressentimento, essa mulher, seguindo esse mesmo exemplo, ela não está reclamando unicamente do evento, mas ela começa a reclamar de quem praticou o evento, de quem a feriu, de quem a machucou. E aí, nesse caso, seria o seu cônjuge que bombardeou, feriu, machucou, traiu. E aí ela fala, ela reclama com uma pessoa, com duas, com três. E aquilo, quanto mais ela fala, mais a memória dela vai guardando aquelas informações, mais ela vai internalizando aquele sofrimento, mais vai o ciclo, né, da raiva, da mágoa, vai aumentando mais ainda, do ressentimento, porque quanto mais ela fala, mais dói, mais ela vive a dor novamente, mais ela internaliza. E olha, o mais interessante disso, né? Agora eu vou para a terceira fase, mas o mais interessante é que eu preciso entender que processo de dor, eu preciso resolver, escolher uma pessoa, um mentor, uma mentora,
que seja uma pessoa de confiança, que tenha amor por mim, interesse pelo meu sucesso. É assim que funciona. E aí você escolhe uma pessoa e compartilha sua dor com essa pessoa, para que essa pessoa possa te mentorar, possa te ajudar, você possa desabafar. Seja uma pessoa profissional, um terapeuta, um coach, um psicólogo, um psicanalista, ou seja, a pessoa muito amiga que você tem, que emocionalmente tem equilíbrio para te ajudar a resolver esse contexto. Mas uma pessoa. Ah, eu preciso falar com duas. Ok, se você precisa falar com duas, tudo bem, mas chega. Porque se você começa a compartilhar a sua mágoa, seu rancor, seu ressentimento com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, você está contaminando as pessoas em sua volta com sua dor. Por quê? Porque ainda não está resolvido. Então você acaba fazendo das pessoas, várias pessoas, né? Um ciclo que as pessoas, se elas também emocionalmente não estiverem resolvidas, elas vão comprar a sua dor, elas vão começar a pegar a sua dor e elas vão começar a digerir aquilo e daqui a pouco elas estão dormindo, ruminando o seu problema. Então, não fique contagiando as pessoas com a sua dor. Escolha uma, no máximo duas pessoas e compartilhe. Porém, você vai avançar e você vai conseguir trabalhar a ressignificação na sua vida a ponto de transformar a sua dor em esperança. Quando você consegue transformar a sua dor em esperança, sai desse ciclo da autossabotagem, você vai contagiar as pessoas. E aí, quando eu falo contagiar, porque parece muito, é muito tênue, né? Muito próximo com contaminar. Mas quando eu falo contagiar, eu estou querendo dizer que a partir do momento que você passa uma mensagem de esperança para essas pessoas, você já não está mais trabalhando fortemente aquele ciclo do ressentimento e o contágio, ele é positivo, ele é prazeroso. O contágio ajuda outras pessoas a crescerem também, ajuda a edificar outras pessoas. Quando você contamina, você está aí jogando energia negativa, colocando as pessoas para baixo, compartilhando o seu estado de autossabotagem. Então tem diferença entre contaminar e contagiar. E aí a minha proposta para você é que você passe a contagiar as pessoas com uma nova mensagem depois que você transformar a sua dor, o seu ressentimento em esperança. Mas vamos prosseguir aqui. Se essa pessoa que está nessa segunda fase, que é a fase do ressentimento, onde ela acusa o outro o tempo todo, ela não resolve, ela vai para a terceira fase. E na terceira fase, o comportamento é interessante, porque a terceira fase é a fase da vitimização. E nessa fase da vitimização, essa pessoa generaliza a coisa. Então, seguindo esse exemplo que eu estou dando de uma mulher traída, olha, esse mesmo exemplo, você pode trabalhar vários contextos, encaixar esse contexto dentro encaixar esse exemplo que eu estou dando dentro do contexto de outras pessoas, até mesmo em igrejas. Quantas vezes as pessoas saem das igrejas e vão para outras igrejas e saem, vão para outras igrejas, por quê? Porque no filtro dela, elas sofreram uma decepção, elas foram traídas de repente por um líder, por uma líder, e ali elas começam a entrar nessa fase de autossabotagem também, que começa com a fase da mágoa, fica irado, fica nervoso, aí começa a reclamar com um monte de gente, aí depois entra na fase de ressentimento, aí fala, olha, porque o líder fez isso comigo, porque o pastor, porque a pastora, porque fulano fez, porque fulano... E aí entra nesse ciclo do ressentimento, e aí vai para a terceira fase, que é da vitimização. E na fase da vitimização, o que acontece? Entra uma generalização total. Na fase da vitimização, essa pessoa fala assim, olha, seguindo o mesmo exemplo inicial da mulher traída, ela começa a falar, todo homem é igual, todo homem trai, tudo igual. Se é no caso de uma igreja, né, que a pessoa sai de lá ferida, machucada e entra também no ciclo da autossabotagem, ela começa a dizer, não adianta participar de outro grupo, de outra igreja, porque todos são iguais. Todo pastor é igual, todo líder é igual, não adianta ir para outra igreja. E a pessoa acaba não indo mesmo. A pessoa acaba não conseguindo se envolver num outro relacionamento. E aí, se ela não resolve essa fase, ela vai
para a quarta fase. Na quarta fase da autossabotagem, é a fase do não merecedor, não merecedora. E olha, nessa fase, qual é o comportamento da pessoa? A pessoa ela vai anular todos os sentidos, ela anula o sentido. O que seria anular o sentido, Mônica? Anular o significado. Ela anula o sentido, anula o significado. O sentido é o estímulo positivo que ela tem, que ela teria, que ela tinha. E ela anula. Então, o que ela faz? Eu não quero mais casar, não faz mais sentido um relacionamento. Por quê? Porque ela passou na fase do rancor, da mágoa, da ira, do ressentimento, passou a fase da vitimização, do não merecedor. Aqui, ela anula o sentido. E aí não tem mais sentido ter um cônjuge, não tem mais sentido casar. Não faz mais sentido ter ninguém, começar outro relacionamento. Por quê? Porque lá no fundo, ela não quer sofrer de novo. Porque dói tanto, isso tá lá na memória de longo prazo, aquela dor provocada por aquele evento que foi injustiça para ela, por aquele evento de traição. Ela não quer, ela perde, ela anula os sentidos. E ao mesmo tempo, ela começa a achar que ela também não é merecedora de um relacionamento melhor, de começar um relacionamento melhor. E olha, isso gera muitas consequências. E a quinta fase da autossabotagem é a fase das consequências. Sim. E aí são várias consequências. Na verdade, a quinta fase ela entra, uma das consequências, tá? Uma, porque nós temos várias. Mas eu vou citar uma das consequências aqui. Aquela pessoa que está nessa fase da autossabotagem, a partir do momento que ela anula o sentido, ela começa a ruminar aí e entrar em consequências terríveis. E uma delas ela tem a tendência de atrair para a vida dela pessoas com as mesmas características que provocaram o evento de dor. Exatamente isso. Então, se é uma mulher que foi traída, nesse exemplo que eu tô dando, tá bom? Porque são muitos exemplos. Mas se é uma mulher, nesse caso, quando ela se abre, ela volta a buscar um novo relacionamento, se ela ainda não está resolvida emocionalmente, se ela ainda não venceu essa fase, se ela ainda não se tornou a sua melhor versão com os recursos que ela tem no momento presente, se ela ainda não ressignificou, ela tem a tendência de trazer para a vida dela um novo relacionamento com as mesmas características daquele que a prejudicou. Uma criança, por exemplo, que presenciou um pai alcoólatra e ela presenciou a vida toda, ela presenciou a infância toda o pai alcoólatra, ela pode também desenvolver ou alcoolismo, ou ela pode de repente se casar com uma pessoa que tem as mesmas características do pai, de alcoolismo também. Porque lá na memória de longo prazo ela tem uma vivência com o pai que para ela, né, no contexto dela, criança, aquela figura seria a autoridade na vida dela, era autoridade. Como que a autoridade da vida dela se comporta? A autoridade se comporta com alcoolismo. Aquilo está gravado lá no seu subconsciente. E aí ela se torna adulta. E na fase adulta, em um relacionamento, ela pode, sem perceber, de forma inconsciente, também se envolver com uma pessoa com as mesmas características, mesmo que ela não aprove essas características, mesmo que ela não goste dessas características. É louco, né? Mas é uma das consequências, não é, da autossabotagem. E o mais interessante é que esse evento danoso, esse evento de dor, né, que eu tô trazendo aqui no caso de uma mulher traída, no caso de um líder de igreja, enfim, são vários exemplos. Mas esse evento de dor, ele é um evento que acontece externamente.
É um evento que acontece fora de você e não dentro de você. E você não tem controle sobre esse evento que acontece fora, porque vem de fora para dentro. Você não tem controle sobre a atitude, a ação das outras pessoas. Mas você, qual é o seu papel? O que eu faço com esse estímulo agora? É canalizar esse estímulo da maneira correta. Esse é o nosso papel, é como eu vou canalizar essa energia, como eu vou canalizar esse estímulo negativo que eu recebi, que veio de forma externa, que não está no meu controle. Mas a partir do momento que você recebeu internamente, você já começou a gerar um pensamento em relação a ele. E com conhecimento, você consegue sair desse ciclo de autossabotagem. Com conhecimento, você consegue trabalhar uma ressignificação. Com conhecimento, você consegue entender por que esses ciclos se repetem, porque tudo é uma questão de percepção. Se eu mudo o relacionamento, eu não consegui... E o mais interessante, né? Olha que mais interessante, que eu vou lembrando aqui, vou viajando, né? Porque fato é que eu preciso ser a minha melhor versão com os recursos que eu tenho na fase atual. Então, se eu tenho pessoas problemáticas ao meu redor, eu lido com uma família cheia de problemas, um exemplo, né? Marido problemático, filhos problemáticos, vamos imaginar que seja uma pessoa nesse contexto. Aí essa pessoa, ela começa a arrumar argumentos, a criar argumentos para não se tornar a sua melhor versão. Por quê? Porque ela coloca a culpa naquilo que está no externo, mas ela coloca sempre uma condição para que ela possa realizar algo, crescer e ir para a próxima fase. Aí ela fala assim, quando eu der jeito nesse marido aí sim, aí eu vou fazer XYZ, aí eu vou crescer, aí eu vou prosperar. Mas os meus filhos dão muito trabalho, eles estão crianças, estão pequenos. Quando os meus filhos crescerem, e aí eu vou ter mais tempo, aí eu vou fazer tal, aí eu vou prosperar. A pessoa coloca uma condição no futuro para que ela se torne uma melhor versão e focando mudar de fase. Eu vou melhorar, eu vou mudar de fase, eu vou para um próximo nível quando acontecer isso. Então, quando a pessoa coloca condição, não rola. Não rola. Esse não é o jogo. O jogo eu preciso ser a minha melhor versão com os recursos que eu tenho na fase atual. Então, se com os mesmos problemas que eu tenho, eu preciso ser a minha melhor versão. Ou seja, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer com todos os problemas que eu tenho para que eu possa avançar para a fase seguinte. Senão, eu fico paralisada no ciclo da autossabotagem. Eu fico paralisada. Por quê? Porque uma das consequências, tudo perde o sentido. E quando perde o sentido, eu não tenho forças para sair daquele lugar. Exceto, tem uma outra consequência. Eu consigo sair daquele lugar onde eu estou, com o auxílio de um resgatador. E um resgatador nem sempre é uma pessoa boa. Um resgatador é aquela pessoa que aparece para te ajudar a sair daquela situação que você está. Porém, muitas vezes, aquele resgatador ou resgatadora, né, vem pintado de anjinho, vem pintado de herói, mas pode te levar para o buraco. Por quê? Porque você está carente, você quer que tudo aconteça por um plano de fuga. Você quer sair daquela situação como se fosse um plano de fuga. Eu não quero mais, eu não quero mais passar por essa dor, eu quero sair. Não rola. Aí esse resgatador que aparece pode ser também, às vezes não é uma pessoa. Às vezes esse resgatador é um trabalho. E aí o que vai acontecer? Você entra com toda a força, encara o trabalho e trabalha de manhã, à tarde, à noite, de domingo a domingo. Acaba com a sua vida, porque aí você cria excesso de trabalho, exatamente como um plano de fuga. Enfim, se nós formos falar aqui exemplo de resgatadores, nós temos muita coisa.
Por isso que eu tenho que entender como é que funciona essa coisa de autossabotagem. Por quê? Porque para chegar nos ciclos que se repetem, eu preciso entender da onde vem tudo isso. Porque começa com um evento de dor, começa com um evento de injustiça, com uma situação danosa, alguma coisa que no meu filtro me provocou um impacto de dor, um impacto emocional. E isso não resolvido vem evoluindo, passando pelas fases que eu já passei inicialmente para você. E até que chega em perder o sentido. Para você ter uma noção, uma pessoa, quando as coisas perdem o sentido para ela, um relacionamento perde o sentido, um trabalho perde o sentido, e ela começa a trazer isso para todas as áreas da vida dela, e ela não resolve. Num primeiro momento, ela tem uma tristeza emocional, ela tem uma dor emocional, mas a coisa vai ficando mais grave, até que ela pode cair num quadro depressivo crônico. E aí, nada mais tem sentido para ela, nada mais. A vida não tem mais sentido para ela. Ela não quer mais viver. E entrar em autossabotagem é algo sério, a gente não percebe, porque isso é sorrateiro, a gente não percebe. Porém, é algo que precisa urgentemente receber luz para que você saia desse ciclo. Esse assunto é um assunto longo e eu quero muito ter mais tempo com você para a gente compartilhar sobre isso. É um assunto longo, eu estou aqui nesse vídeo trazendo aqui algumas ideias, estou pincelando algumas situações para você começar a entender esse universo, né, da autossabotagem. Mas eu acredito que se esse assunto fez sentido para você, eu acredito que seja um excelente motivo para você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você tem aí clareza de que vai fazer sentido para elas também. Eu quero convidar você para me acompanhar aqui no YouTube. Quero convidar você para assinar o meu canal e dar um like, coloca um comentário aqui que eu vou fazer questão de ler o seu comentário. E vai ser realmente edificante também, porque pelo seu comentário, pelo seu like, o YouTube entende que esse conteúdo tem relevância e que outras pessoas também podem ser beneficiadas por ele. E amplia a visibilidade para outras pessoas. Então, assine meu canal, me acompanhe e deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo, para a gente continuar esse assunto, porque ele é transformador para a sua vida. Beijo no seu coração, aqui é Mônica Oliveira, sou sua Master Coach e vou acompanhar a sua evolução por aqui, pela telinha. Espero o seu retorno, ok? Beijo no coração, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.